Sim, é possível você ter uma rentabilidade de Ibovespa mais 5% ao ano, por isso que eu vou mostrar nesse vídeo exatamente como que você faz isso, e não é normalmente investindo em empresas que você acha que são de maior qualidade. Eu acabei de ver vários anúncios agora do pessoal querendo comprar a Sabesp por causa da privatização, que a empresa ela poderia melhorar, ou a própria WEG, que é uma empresa muito famosa que o pessoal gosta muito pela qualidade, fora as outras várias empresas de qualidade no Brasil. Não esquecendo que lá em 2018 falavam, por exemplo, muito da M. Dias Branco, falavam muito da Ambev e não foram bons investimentos, tá? Pelo menos até agora. Simplesmente pelo fato de que boas empresas não necessariamente geram bons retornos, tá? E aqui eu vou mostrar para você em detalhes como é que, de fato, você pode ganhar dinheiro acima da média do mercado, não assumindo os mesmos riscos do mercado. Se você se interessa por isso, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal eu mostro para você como estruturar uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Então, se você não me segue ainda, me segue lá no Instagram, é otavio.paranhos, respondo várias perguntas por lá e também aqui pelo YouTube. Mas antes, um aviso, agora no dia 18 de janeiro, quinta-feira, vai ser às 20 horas, eu vou abrir vagas do meu curso Investimentos Globais através de um evento que se chama Nova Proteção Global, que você pode se inscrever aqui embaixo. É gratuito, é online, eu vou explicar toda a minha metodologia, como que você vai de fato investir com muito mais tranquilidade, sem que você precise ficar analisando o mercado e sem que você fique refém de analistas de investimento, podendo ter rentabilidades, conforme eu vou mostrar nesse vídeo, acima da média do mercado. Algo que eu vejo que é muito comum dentro dos meus alunos, dentro da minha própria audiência, aqui que vocês estão vendo esse vídeo, até eu leio todos os comentários que vocês colocam aqui embaixo, é justamente essa vontade eterna de aumentar a rentabilidade sem olhar o risco, tá? As pessoas querem ganhar mais dinheiro e por isso acabam comprando ações que são como tickets de loteria. As empresas mais arriscadas da bolsa, como o IRB, por exemplo, anteriormente a gente tinha a Oi, por exemplo, tem muito mais acionistas do que as empresas teoricamente mais seguras e rentáveis. E o fato é que você não precisa ficar escolhendo ações individuais para ter uma rentabilidade maior. Recentemente saiu aqui pela S&P, a S&P é uma empresa que faz gestão de índices, como por exemplo o índice S&P 500, mas ela também faz bastante pesquisa na área do que a gente chama de fatores, né? Inclusive aqui você vê o título de um artigo recente que eles fizeram fazendo uma análise de 1999 até hoje, então deu um bom período ali de aproximadamente 24 anos de dados analisados, em que eles aplicaram justamente a teoria dos fatores nas ações brasileiras. Como assim, Otávio? Quando a gente observa o que são fatores, na realidade é simplesmente filtros, aquilo que você gostaria de aplicar com as suas ações. Eu só invisto em ações pagadoras de dividendos, eu só invisto em ações de maior qualidade, etc, etc, etc. É exatamente isso, é um filtro que você faz, tá? E aqui ele comparou justamente os filtros utilizados pela S&P de algumas características diferentes. À esquerda você vê o índice de valor mais profundo, ele chamou aqui de Enhanced Value, que é basicamente dentro das ações brasileiras, empresas médias e grandes, ele selecionou os 25%, ou seja, um filtro que seleciona um quarto das empresas com múltiplos de preço mais baratos, preço sobre o valor patrimonial, sobre lucro e sobre receita. Outro indicador de baixa volatilidade, dentro dessas mesmas empresas, que na prática é como se fosse o Ibovespa, talvez um pouco mais amplo do que isso, as 100 maiores empresas brasileiras, ele selecionou os 25% menos voláteis, as ações menos voláteis. Depois, os 25% das ações que mais tinham crescido nos últimos 12 meses. Depois, os 25% das empresas de maior qualidade. E o que é isso, Otávio? As empresas com maior retorno sobre o patrimônio líquido contábil, as empresas com maior conversibilidade de lucro em caixa, né, que aqui ele chamou de accruals, que é basicamente evitar ter empresas que têm lucro e não têm caixa, né, e também o endividamento financeiro propriamente dito. E depois um outro índice que não cabe muito mencionar aqui, o fato é que todos eles tinham dados desde 99 até agora. Quando a gente coloca no gráfico, o que a gente vê? De 99 até agora, a linha azul embaixo, a linha mais fraca, é o índice médio das empresas, que aqui não é exatamente o Ibovespa, mas é muito parecido, que multiplicou ali uma nota de R$100 aproximadamente, isso aqui está em reais, tá? Em aproximadamente 1.500, ou seja, multiplicou por 15 vezes nesse período. A linha que mais rendeu, que foi o azul um pouco mais esverdeado, é justamente de valor. Isso aí mostra uma característica interessante do Brasil, né? Contrariamente a outros países que não foi necessariamente os índices de valor que mais renderam, o Brasil é um país muito cíclico, é um país muito ligado a empresas
que são baratas por múltiplos de preço tradicionais, preço sobre o valor patrimonial, etc. Geralmente bancos, geralmente empresas de materiais básicos, geralmente empresas industriais, tá? Ou seja, aqui a gente não tem muitas empresas de tecnologia e de saúde que têm múltiplos de preço mais altos normalmente, porque tem menor intensidade de capital. E aqui você vê que geralmente valor funciona no Brasil, empresas baratas funcionam no Brasil, multiplicando R$100 em R$4.500 nesse período aqui de 24 anos aproximadamente. Isso é um resultado 3 vezes maior do que seria você investir no Ibovespa, tá? A segunda categoria que mais rendeu foi a linha amarela, que foi de baixa volatilidade, que foi justamente você comprar empresas de menor volatilidade na ponta do preço da cota, tá? Eu nem estou falando aqui de volatilidade de receita, etc., como os outros indicadores, outros fundos, né, como por exemplo os da MSCI de mínima volatilidade, consideram variação de preço de receita, etc. Aqui eu estou trabalhando diretamente com volatilidade de preço, tá? Isso é uma coisa muito comum, a gente sabe, as pessoas normalmente no Brasil adoram comprar empresas elétricas. Me conte aqui nos comentários se você eventualmente não tem, ou eventualmente não tenha hoje, mas se você já teve no passado, ou se você conhece alguém que teve, um amigo seu, que foi lá e comprou um monte de elétrica, antiga Tractebel, Engie, AES Brasil, as empresas como Transmissão Paulista, Taesa, muito comuns, né? Agora a CEMIG, inclusive, que agora tem um grande debate sobre ela, né? No estado de Minas Gerais, mas o fato é que o pessoal adora esse tipo de empresa de saneamento agora com a Sabesp, né? A gente vê claramente que o pessoal adora esse tipo de empresa. E, por exemplo, um índice como esse daqui de baixa volatilidade, que investe em ações menos voláteis no Brasil, claramente poderia eventualmente fazer parte desse tipo de carteira, cada vez mais, tá? Depois a gente vê os índices ali de qualidade, que não rendeu tanto assim mais, rendeu aproximadamente 3% ao ano a mais, tá? Conforme a gente já vai ver os retornos anualizados, mas rendeu obviamente mais do que o Ibovespa teórico, assim como o outro índice ali de Momentum também, certo? Aqui mostrando para vocês na linha pontilhada vermelha o retorno nominal em reais, tá? Então aqui a gente vê o Ibovespa teórico, que é o índice da S&P de empresas médias e grandes, rendeu 12% ao ano. O que mais rendeu foi o de valor mais concentrado, conforme a gente viu, que rendeu 17,3% ao ano, tá? Isso daqui é 5,3% a mais ao ano do que a média, tá? Quando a gente pega a baixa volatilidade, rendeu 16,3%, o que dá 4,3% ao ano a mais, já é bastante coisa. E inclusive, pessoal, se a gente pensa que a pessoa ela vai viver com uma renda ali de 3 a 5%, dependendo da estratégia que ela utilize, 3 a 5% do capital dela ao ano, quando ela for se aposentar, através de retiradas de dividendos ou de vendas ou de várias outras estratégias, que inclusive a gente menciona lá dentro do curso Investimentos Globais. Então, se você quer fazer parte da próxima turma, clica aqui no link e se inscreve agora para o nosso evento dia 18 de janeiro, quinta-feira, tá? Para você poder fazer parte. Se você considera fazer uma retirada de 3 a 5% do valor do capital, claramente você ter uma estratégia dessa daqui já aumentaria o seu potencial de retorno e, portanto, quanto praticamente tudo isso aqui você poderia retirar através de renda, aumentando o seu potencial de renda durante o seu usufruto, durante a sua aposentadoria. E depois ali o índice de Momentum, ele rendeu 14%, e o índice de qualidade rendeu 14,3%, então deu 2,3% ao ano a mais. Isso daqui, pessoal, é em linha com o que a gente observa em outros países, tá? Nos Estados Unidos, na Europa também, os índices geralmente entregam performances que vão de 1,5% a 13,5% além, tá? Das respectivas médias neutras. Esses índices aqui, particularmente os da S&P, eles são um pouco mais concentrados, eles investem em 25% das empresas, eles fazem um filtro bem grande, tá? Por isso que eles também rendem um pouco mais, além da natural maior ineficiência do mercado brasileiro. O fato é algo interessante, não é porque o mercado brasileiro eventualmente ele é mais ineficiente que você individualmente analisando as empresas vai conseguir fazer uma análise a dedo e selecionar a dedo quais são as empresas que vão render mais. Inclusive, eventualmente através de carteiras automatizadas, carteiras passivas, carteiras quantitativas, conforme a gente está vendo, que considera apenas números para fazer a seleção de ações, independente da narrativa que você queira, você pode ter ótimos retornos, inclusive bem acima da média, conforme a gente vê. Quando a gente compara aqui a parte dos setores, só comparando o melhor índice, teoricamente, que é o de valor mais concentrado, a gente vê, por exemplo, toda essa parte verde inferior aqui eram os momentos, né?
em que a gente tinha mais empresas de utilidade pública, ou seja, empresas de saneamento e de energia elétrica. Teve uma alocação bem maior ali no final dos anos 2000, depois agora, logo antes de 2020, ali em 2016, 17, 18 e 19, a gente tinha uma alocação de praticamente 1/3 do índice inteiro que era em empresas de saneamento e energia. Você vê como isso muda, né? Por exemplo, agora praticamente não tem, elas ficaram relativamente mais caras e agora nós temos muito dessa alocação roxa, que é de materiais básicos. Geralmente empresas como a Vale, por exemplo, que tem uma representação enorme dentro de materiais básicos, que tem agora, né, que está com preços muito baratos, pelo fato da sua lucratividade ter subido muito, tá? Da mesma forma, a energia, por exemplo, que na prática aqui energy significa petróleo e gás, também uma alocação relativamente grande, tá? Que é aquele período da Petrobras ali. Isso não aconteceu, por exemplo, em 2016 e 2017, que é quando de fato a Petrobras estava muito mal das pernas por aquela questão de endividamento, aquele período do impeachment da presidente Dilma Rousseff nem entrava aqui, tá? Só para mostrar como uma carteira teoricamente quantitativa, uma carteira passiva, uma carteira que está dentro de ETFs, muitas vezes ela consegue ser muito dinâmica e se adaptar totalmente ao mercado, tá? Não significa que você vai sempre ter aquela carteira. Você vai ter a característica daquela carteira. Nesse caso aqui, eram de empresas mais baratas do que a média. E, portanto, você sempre vai ter assim, empresas mais baratas do que a média sem fazer nada. Não significa que você vai ter ações que não fazem mais parte daquilo que você gostaria de investir. Sempre você está focando novamente no objetivo que você definiu. E pegando aqui o índice de baixa volatilidade, você vê que a alocação dele em energia elétrica e utilidade pública e saneamento sempre foi bem maior, tá? Inclusive agora também tendo pequenas alocações em outros setores, principalmente no setor financeiro. Então é um fundo que praticamente tem ali 2/3, né, em financeiro e elétrica e saneamento básico, naturalmente por serem empresas menos voláteis, tá? Isso daí não era verdade, por exemplo, naquele período ali de 99 até 2008, né, que tinha bastante materiais básicos, que eu imagino que deveria ser a Vale e outras empresas de mineração, eventualmente algumas empresas de siderurgia também entravam naquele período. Então, para mostrar para você como que é possível sim ter rentabilidades acima da média do Ibovespa. Não existe ainda fundos de investimento para você investir em todas essas estratégias aqui. Nós estamos começando a ter alguns fundos de fatores no Brasil, como por exemplo esse daqui do Bradesco de Momentum, e também este outro fundo da Investo, que é de small caps brasileiras de valor, ou seja, que de fato vão fazer um filtro muito parecido com aquele que a gente viu, só que esse daqui vai trabalhar só com small caps, inclusive aumentando a expectativa de retorno, tá? Está começando, né, a alocação em fatores no Brasil, mas é só para mostrar que é possível você ter excelentes rentabilidades sem precisar arriscar o seu capital com stock picking. Se você gostou desse conteúdo, você vai gostar muito mais do nosso evento agora dia 18 de janeiro, então não deixe de se cadastrar aqui no link da bio. Perfeito? Então, este é o conteúdo que eu gostaria de passar para vocês. Se você gostaria de ver algum fundo no Brasil, me fala aqui nos comentários qual é o fundo que você mais gostaria de ver, qual é aquele que você com certeza investiria se você fosse investir em algum fundo no Brasil. Isso é uma informação que me interessa bastante, tá? E eventualmente quais são os fundos que você já investe hoje, mesmo que seja fora do Brasil. Se você gostou desse conteúdo, dá um like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!